Querem que abaixe um pouco mais? É, mais um pouquinho, coisa pouca, até centralizar, né? Tarde, está começando mais uma entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí por meio da TV Câmara e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, e a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com a promotora de justiça Alessandra Campos Morato, das Promotorias de Justiça Criminal da Defesa dos Usuários de Serviços de Saúde, Provida, do Ministério Público do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, promotora Alessandra. Boa tarde e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e membro da equipe do Programa de Doação de Corpos para a UFJ, Presentes Anatômicos. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, doutora Alessandra. É muito importante esse esclarecimento, né, sobre como acontece, então, no Distrito Federal. Isso, que é uma diferente, o que até agora a gente só conversou com professores, né, da área de saúde, que cuidam dos programas de doação de corpos. E por que hoje essa diferença no Distrito Federal? Então, lá existe uma portaria, né? Então, vamos conhecer o que é necessário para efetuar a doação do material biológico, do corpo, do órgão, para fim científico, né? Então, muito obrigada, doutora Alessandra. A Provida, pessoal, ela é uma das promotorias do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Então, ela foi criada há mais de 20 anos pelo professor doutor de Aulas Ribeiro, que hoje é desembargador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E lá, 20 anos atrás, ele já colocava questões de vanguarda, né, a serem tratadas aqui na Provida. E dentre elas, essa questão tão sensível, né, quanto milenar, que é a necessidade da doação altruísta de corpos para contribuir com o ensino e a pesquisa. Lembrando que aqui no Distrito Federal, a intervenção da Promotoria de Justiça na fiscalização dessas doações, ela não é restritiva quanto às universidades, né? O que significa dizer, não precisa ser diferente do que é em outras unidades da federação. Aqui nós procuramos facilitar, dar mais tranquilidade para os familiares, para as universidades, intermediando e documentando. Mas realmente, pela legislação federal, não há necessidade dessa intermediação do Ministério Público. O que nós fazemos com isso, o que o Ministério Público do Distrito Federal faz ao conferir uma atribuição como essa para uma promotoria de justiça, é elevar ao status que merece esse tema tão sensível, né? Então, é por isso que talvez vocês imaginem que aqui no Distrito Federal é diferente, mas é apenas mais um canal de comunicação e de fiscalização e de viabilização desta doação. Muito bem. E, promotora, e como funciona a doação do corpo para fins científicos no Distrito Federal? A Bárbara queria complementar também. Porque assim, não existe um cadastro, né? Não existe um termo de doação em vida ou esse termo é praticado? Quais são as documentações no trâmite ali para efetuar a doação? Sim, lembrando que tudo que eu vou conversar aqui com vocês diz respeito à prática da promotoria de justiça, né? Ótimo. Eu não posso falar como isso acontece fora do âmbito, né, aqui do Ministério Público. Então, aqui sim, nós temos esse cadastro de doadores em vida, eles podem fazer essa manifestação por escritura pública, ou eles podem fazer
procurando a promotoria, da forma mais informal possível. Nós sempre procuramos dizer que depois que documentamos isso, nós precisamos do contato dos familiares ou de pessoas da confiança, daquele que em vida manifestou esse interesse de doar o seu corpo para ensino e pesquisa, para que no futuro a gente possa ter esse contato, né? Então, mas acontece que essa doação em vida, aqui na promotoria, ela é bastante rara. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje aqui 2 manifestações cadastradas, né? De pessoas que ainda estão vivas. É claro que outras pessoas que manifestaram essa doação e já faleceram, teve um número maior, né? Mas em atividade hoje, nós temos 2 manifestações de vontade em vida aqui cadastradas. Então, a maioria do público que nos procura, do nosso trabalho aqui, é de familiares que o ente querido em vida manifestou esse interesse, que quando ele falecesse ou ela falecesse, gostaria que o seu corpo fosse utilizado, né, pela medicina, pelas demais ciências. E aí a família nos procura. Nós tivemos em 2019 7 casos de doação. Em 2020, já na pandemia, 9 casos, para vocês verem que não houve uma diminuição. Em 2021, 13 pedidos de familiares. E agora, em 2022, nós já estamos em dezembro, nós tivemos 10. Então, tem se mantido mais ou menos uma média, né? Aí, um caso por mês ou a cada 2 meses dos familiares que nos procuram. É verdade. E, promotora Alessandra, quantas instituições de ensino usualmente recebem o corpo para estudo? Nós temos cadastradas hoje 8 instituições: a Uniceplac, a Universidade Católica de Brasília, a UNB, Universidade de Brasília, Uniceub, Centro Universitário, Faculdades LS, UDF, Unieuro e a ESC-FEPEX. Mas isso não impede que outras universidades, inclusive nós temos buscado, né, sempre, façam o cadastro também, porque a nossa ideia é intermediar e viabilizar para o maior número de universidades possíveis. Tá certo. E os corpos são provenientes do sistema de corpos não reclamados ou exclusivamente de doações voluntárias? Aqui na promotoria é exclusivamente de doações voluntárias. Nós não trabalhamos aqui com os corpos não reclamados. Não obstante, a nossa portaria interna, ela preveja essa possibilidade, mas nós não fazemos essa busca ativa e também não somos demandados pelos serviços para essa doação. Certo. E eu vou antecipar uma pergunta sobre a doação de órgãos e partes do corpo. Existe essa possibilidade também, né, caso a família queira enterrar ou cremar o corpo e doar os órgãos. É possível isso? Pela nossa portaria, sim, é possível, e pela legislação também, né? A legislação também permite isso. Mas eu estou aqui desde 2019, nunca aconteceu um pedido como esse aqui. Eu posso depois pesquisar para vocês dos colegas que me antecederam, mas, em geral, a doação costuma ser do corpo total. Nem retirada de órgãos, né, porque também é possível, né? A família, por exemplo, a pessoa era inscrita como doador. Então, no momento do falecimento, retira-se os órgãos que é possível a doação, né? E doa para ensino e pesquisa o restante do corpo. Isso também nunca aconteceu. Certo. E agora, sobre o preparo do corpo. Parece que existe no decreto a informação de que a instituição se desloca para o centro de saúde. Como que funciona? Ou o corpo é direcionado para ser preparado no laboratório de anatomia da instituição? Como funciona? E, assim, os prazos, né? Entre a morte e esse preparo. Então,
Aqui na promotoria, a partir do momento em que a família nos aciona, nós temos até 24 horas para agendar a teleconferência e fazer a preparação da documentação que é necessária. Geralmente, essa teleconferência com as universidades, os familiares, os responsáveis pela unidade hospitalar, se estiver em hospital, né? Se estiver no IML, né, essas pessoas participam, isso acontece no mesmo dia. Geralmente a família nos procura ou no dia do falecimento ou um dia depois. Então, após essa teleconferência, é lavrado um documento, que é uma certidão, e são expedidos os ofícios para os órgãos que vão atuar. A própria universidade, ela se desloca, entra em contato com os familiares e se desloca para o local onde está o corpo. Geralmente, esse preparo pode ser feito lá pela unidade hospitalar, ou ele pode ser feito e custeado pela universidade que vai receber o corpo para doação e pesquisa. E em relação aos custos, promotora, como é que fica? Quem arca? A instituição arca com algum custo do deslocamento, translado do corpo? Sim, pela nossa portaria, os custos são todos da instituição de ensino. Certo. Mas nada obsta que esse acordo seja feito com a família também. Só que nunca aconteceu da instituição pedir a divisão dessas despesas ou se recusar a fazer esse pagamento. E, então, em relação aos custos, num programa convencional, a gente tem ali algumas documentações a serem providenciadas nessa doação secundária, né, que a família faz sem o termo de doação em vida, quando acontece o cadastro prévio à morte. E aí existem algumas taxas cartoriais também, que a gente discute muito se a instituição consegue um convênio com parcerias, né, para assumir essa responsabilidade do custo. E então, quando a gente fala dessas doações secundárias, essas documentações são providenciadas pela instituição ou pelo ministério ou pelo doador, pela família. Como é a questão das taxas e dos documentos necessários, né? Isso pode variar conforme a legislação da unidade federativa, né? Isso. Aqui no Distrito Federal, como nós documentamos de forma gratuita aqui no Ministério Público essa doação, os ofícios são expedidos também para o cartório, para os hospitais, não há nenhum custo para as partes em relação a isso. Muito bom. Muito bom. E, promotora, quais as ferramentas de divulgação as que foram implementadas no Distrito Federal? Bom, nós não fazemos divulgação desse serviço. Nós, geralmente, nós somos procurados porque os gestores das unidades de saúde, onde ocorre o falecimento, ao ouvirem ali dos familiares, né, que havia esse desejo, eles conhecem o nosso trabalho aqui e encaminham para nós. Então, não existe uma busca ativa nossa, não existe uma propaganda, um fomento disso aqui no Distrito Federal. E esse é o nosso objetivo aqui. Na verdade, também não é convencer, mas apresentar essa terceira possibilidade. Isso. Né? Mostrar que existe essa possibilidade. Isso. Aqui nós temos o primeiro programa de doação do Estado. Então, é um assunto que não é conversado, né? Existe ainda um misticismo, uma falta de conhecimento. Então, a ideia dessa discussão é esclarecer, né, como funciona o processo para efetuar a doação. E uma coisa tão bonita, né, como eu disse, é milenar, né? Se a gente for buscar lá na antiguidade, que seria de nós, da humanidade, se não houvesse, né, essas doações, essa generosidade, tanto da família como da pessoa que se dispõe, né, a doar o seu corpo em vida ainda. É verdade. E, promotora, como ficaram as doações durante o pico da pandemia de Covid-19? Ainda nós estamos na pandemia, mas
caíram, né, bastante os números, né, de casos de internações, mortes, mas durante aquele pico, como é que ficaram as doações? Então, essa foi uma preocupação nossa, né? Porque nós não queríamos que isso viabilizasse esse fluxo, né, desde que houvesse o desejo manifestado pela família, mas também precisávamos contrabalançar essa necessidade com os cuidados que eram necessários. Então, a instituição hospitalar onde ocorria o óbito, ou se o óbito ocorria em residência, o nosso serviço de verificação de óbitos aqui do Distrito Federal, que vai até a residência, né, ou o próprio IML aqui também, que atesta, a gente tinha esse cuidado de verificar se havia ali algum risco de contaminação. Então, na teleconferência, isso já era atestado, e a faculdade, ela já manifestava o interesse com essa garantia das autoridades públicas, inclusive sanitárias, de que não haveria essa possibilidade de um cadáver contaminado, né? Isso. E por ocasião da morte de um doador, a família pode velar o corpo? Em todos os casos, como eu disse, eu estou aqui desde 2019. Eu nunca vi a família pedir para velar e a instituição de ensino não aceitar. Pelo contrário, essas teleconferências costumam ser muito bonitas, porque todos os representantes das universidades, eles vêm com um respeito tão grande, e as próprias universidades, elas colocam à disposição tanto um espaço na própria universidade, uma capela, alguma coisa assim, onde possa haver essa última homenagem, e uma universidade da última vez, inclusive, se ofereceu para custear toda a despesa aonde a família quisesse. Então, assim, é um momento muito bonito, né, que acontece, mas nem toda a família quer. Não é sempre que ocorre, não é regra. Certo. E muito importante isso, porque é um ato altruísta, e então tem todo esse sentimento de gratidão envolvido, né, pelo impacto benéfico que vai acontecer para a capacitação de profissional, né, e qualidade do serviço de saúde, né? Isso. E a família pode escolher uma instituição, ou existe, parece que na portaria existe uma escala, né, de critérios para fazer um rodízio, não é isso? Porque essa escala é porque a gente procura evitar, como nós somos um serviço público, né, a gente procura evitar qualquer chance para que se diga de um direcionamento ou que uma instituição está sendo mais beneficiada que a outra, não é? Mas sim, quando a família manifesta, olha, nós tivemos um caso aqui, né, foi professor de uma universidade por muitos anos, e ele falou, olha, eu gostaria que o meu corpo fosse destinado para ensino e pesquisa para essa universidade. Então, assim, nós não vemos problema nenhum aqui, mas não é regra, a regra é que a família não manifeste essa preferência, então a gente segue aqui a ordem, né, garantindo que todos os inscritos recebam dentro das suas necessidades ali aquela doação. Isso. E, promotora, na ocasião da morte do doador, quais as providências que deverão ser tomadas? A partir do momento em que os médicos atestam o óbito, a família já pode nos procurar. Como eu falei, nós temos, o nosso serviço de apoio tem a ordem de designar a teleconferência no mesmo dia, se não for possível, nas imediatas 24 horas. Então, a gente precisa da declaração de óbito, né? Muitas vezes a certidão a gente pede até para aguardar, porque na certidão ela vai depois do nosso ofício, onde já vai constar a universidade onde o corpo foi doado. Então, não tem a necessidade de outras formalidades que não aquele documento médico. Quando há morte violenta e o corpo está
no IML, nós precisamos, além da declaração de óbito firmada pelo médico, nós precisamos da liberação da Polícia Civil, do IML, né? Para eles dizerem que aquele corpo já pode ser dada a destinação, né, que a família quer para aquele corpo, que todos os vestígios para a futura investigação da morte já estão colhidos pela Polícia Civil. Então, nesses casos, nós também precisamos deste documento do IML. Os documentos pessoais para provar aquela relação de parentesco exigida pela lei, e no mais é só a formalização deste ato. A gente tenta simplificar o máximo possível. Muito bom. Beleza. Professora Bárbara, mais alguma questão a tratar com a promotora Alessandra? As dúvidas são muitas, mas foi muito importante para perceber que existe ali um incentivo, né? E uma colaboração com as instituições, né? Há uma, às vezes, pelo benefício do espaço, né? Do Distrito Federal, poder fazer essa possibilidade de estreitar os laços, né? Permitindo a colaboração. O que fica difícil em estados com grande extensão, né? De territorial, que torna difícil, às vezes, esse rodízio, né? Essa distribuição em função do translado. Mas a gente vê subsídios, né? De incentivar a proposta e foi muito positivo, né? O diálogo. Muito obrigada, doutora Alessandra. Eu que agradeço, venham nos visitar aqui no Distrito Federal, é muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo. Como vocês falaram, tem muito de um mito, né, um misticismo, não sei como se diria aí, que se for vencido através do esclarecimento, de eventos como esses, né, as pessoas vão ter acesso a mais essa possibilidade, né? E as nossas ciências agradecem. É verdade, sem dúvida alguma. Quero agradecer então à promotora de justiça Alessandra Campos Morato, das Promotorias de Justiça Criminal da Defesa dos Usuários de Serviços de Saúde, Provida, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelos importantes esclarecimentos nessa tarde aqui. E agradecer também à professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí, membro da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ, Presentes Anatômicos. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, muito obrigada à equipe da EGEL, da TV Câmara, que nos apoia, né, com esse diálogo e esclarecimentos aqui para a nossa comunidade local. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Até logo. Muito obrigado à promotora Alessandra e espero você na próxima edição dessa série que aborda os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil, informações para os doadores, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí e a Universidade Federal de Jataí. Até lá.